Olá, pessoal. Continuando a falar sobre este livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, da editora Vida Nova, 2008. Vamos falar sobre mais alguns assuntos aqui. Falar sobre a destruição do templo. Na página 418. Joséfo, falando dos estranhos sinais e indícios que apareceram antes da destruição do templo de Jerusalém, né, descreve um deles. Tácito também alude ao mesmo. Isso está na Guerra dos Judeus, capítulo 6, e nas Histórias 5:13 de Tácito. Ele diz assim: no dia da festa chamada Pentecostes, quando os sacerdotes entraram na noite no templo interior para oferecer seus sacrifícios, a princípio sentiram o lugar mover-se, tremer, e depois ouviram uma voz dizendo: partamos daqui. Assim, o Deus de Israel, anunciando a sua partida, declarou ao povo que desde aquele momento não permitiria que paredes de pedra o encerrassem. Então está falando aqui a destruição do templo. Então veja, quando se fala que não haviam profecias de destruição do templo, temos aqui o testemunho de Joséfo, tá? E que é relatado também por Tácito. Então, sim, Jesus não foi o único a profetizar a destruição do templo. Isso já estava circulando antes, tá? E aí é que com a destruição do templo vai assumir um destaque maior a sinagoga que é a assembleia, né, dos judeus. O templo era para os sacrifícios, né? A assembleia seria a sinagoga. O significado de sinagoga é esse, de assembleia, né? Então a assembleia ela governava com certeza a vida diária de seus membros, a sinagoga, né? Nomeava os magistrados locais, determinava a educação das crianças e até constituía em si mesma uma pequena universidade para o povo. Mas fazia isso por ser primariamente uma Bet Tefilá, uma casa de oração. Então era onde tinha várias atividades ali em torno da sinagoga, né? Depois ele vai falar a questão dos essênios, ali na página 453. Bom, ele diz que os cristãos não eram essênios, né? O essenianismo foi essencialmente um movimento sacerdotal, iniciado e orientado por sacerdotes, nada tendo em comum com o cristianismo, que foi um grande movimento do povo desde o começo e que se solidificou cada vez mais nesse sentido com o correr do tempo. O essenianismo baseava-se na mais estrita observância da lei, tão estrita e tão rígida que parecia superar os fariseus. Podemos estar certos de que um essênio jamais concordaria com o Senhor a respeito da guarda do sábado ou sua pureza ritual. Quando Jesus não lava as mãos ao comer, quando Jesus flexibiliza o sábado, um essênio jamais faria isso. Os essênios esperavam certamente o Messias, mas o Messias sacerdote, o Messias de Araão, um sumo sacerdote que seria santo. O conceito cristão de Messias é absolutamente oposto a isso. Assim como a Igreja de Cristo, aberta imediatamente a todos os homens, mesmo aos impuros e pecadores, é completamente antagônica a qualquer coisa que tenha a natureza de uma seita exclusiva. Os essênios, por exemplo, você não poderia tocar no corpo de um morto. Jesus faz isso, ele toca em Lázaro. Então, nova aliança, nem pensar para os essênios. Não existe esse nosso de nova aliança. Então, o essenianismo, então, era um elo entre o judaísmo e o cristianismo, embora não fosse o único. É natural que houvesse outros, desde que
Cristo nasceu judeu, viveu como judeu e falou como judeu. Mas nenhum desses claros sinais de parentesco prevalece contra o fato daquele imenso e decisivo progresso que resultou a vinda de Cristo ao mundo. Isso está na página 453. Então, existem aproximações, mas não, o Jesus não era essênio e nem o cristianismo era essênio. A referência aos textos judaicos, né, ele vai trazer aqui vários paralelos, né? Por exemplo, né, aqui na página 464, ou melhor, na 465, ele fala da insistência do judaísmo sobre as virtudes da bondade, fraternidade e caridade, onde diz assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aparece nos evangelhos, né? E também aparece em Levítico. Levítico 19, 18. Então, a regra de ouro de Jesus, não fazer aos outros o que não quer que façam a você, vai aparecer ali em Hillel, de uma maneira bastante aproximada. A flexibilização de Jesus do sábado também vai aparecer entre os textos dos rabinos da época. Então, e tudo isso mostra uma perspectiva judaica do cristianismo, né? E de Jesus, né? Então, o judaísmo vai discutir na época questões do tipo: seria permitido comer um ovo botado no sábado, desde que a galinha tinha infringido a lei trabalhando? Podia-se matar um animal, mesmo que o animal fosse um piolho? Você pode matar piolho no sábado? Esse tipo de questão era colocado entre os judeus. Os doutores mais rigorosos eram absolutamente contra essa chocante profanação do dia do Senhor. Mas as mentes mais liberais toleravam que o piolho fosse privado das pernas. Olha, pode cortar as pernas do piolho, mas não pode matar o piolho. E aí você vai ter uma discussão. Então, essa questão da flexibilização do sábado é uma temática que está ali em questão. Não há dúvida de que alguns rabinos, página 473, estavam perfeitamente conscientes dessa necessidade de flexibilização. Alguns declaravam que, embora pudesse parecer que evadiam os preceitos legais, agiam desse modo unicamente para torná-los mais suportáveis por parte do povo, a fim de que pudessem observá-los melhor. Outros, porém, com certeza, sabiam do grande prejuízo que um legalismo excessivo poderia infligir sobre a vida interior da pessoa. Alguns poucos chegaram a admitir que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Um ditado bastante próximo da fala de Jesus, em Marcos 2,23. Então, veja, quando se fala de Jesus flexível, não cumprindo a lei, na verdade ele está estabelecendo prioridades. Ele está estabelecendo flexibilidades. Como ele também não é o único a fazer aquilo. É um debate que está colocado ali dentro do judaísmo. Não é por causa disso que Jesus vai ser crucificado, entendeu? Então, isso era uma questão que estava no debate. As expectativas de Messias, ele vai falar aqui que os livros apócrifos, e livro de Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas e os Salmos de Salomão, todos falam de um Messias. A gente já falou também dos essênios, que também fala de Messias, marcando ainda melhor sua natureza supra-humana. Quase sempre completam seu relato sobre ele com um grande número de prodígios. O Messias também faz parte dos Apocalipses, essas obras estranhas que falam do fim do mundo.
Então, o tema de Messias estava colocado ali na época de Jesus, tá? Mas como será o seu reino seria estabelecido? É preciso admitir que a grande maioria dos documentos reflete nesse ponto uma imagem notavelmente diversa daquela que os cristãos estão acostumados a reconhecer como a do Messias. O 17º Salmo de Salomão, apócrifo, fez um relato de corpo inteiro em que diz: Este rei, um filho de Davi, levantado por Deus para purificar a Jerusalém dos pagãos. Então, olha, não é para vir trazer o reino de Roma, tá? Isso aqui está dito aqui, ó. Esse Messias virá purificar a Jerusalém dos pagãos, vai expulsar os pagãos de lá. Essa perspectiva que está lá no Salmo de Salomão, que é um texto judaico de ampla influência na época. Ficou apócrifo depois, né? Mas tinha grande influência na época. O quarto livro de Esdras compara esse reino messiânico, né, a um leão devorador. O Apocalipse de Baruch compara um terremoto seguido de incêndio. Essas reações são fáceis de entender. Israel, humilhado, aguardava um vingador, ou pelo menos um libertador que colocasse a nação de volta no lugar que ocupava no mundo. Para os judeus, essa era a ordem natural dos acontecimentos, e isso até o ponto que os próprios discípulos de Cristo retiveram essa imagem. Em várias ocasiões, lhe perguntaram se não iria estabelecer finalmente seu reino na terra. Todavia, uma leitura mais cuidadosa das Escrituras teria mostrado uma outra imagem, infinitamente mais tocante, a de um Messias sofredor. Então, a imagem de Messias sofredor, Isaías 53, ela não era muito difundida entre os judeus da época, nem entre os primeiros apóstolos ali. Isso só ficou claro depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então, Isaías o apresentava como desprezado, mas rejeitado entre os homens. Zacarias também havia falado de alguém a quem transpassaram, seria o grande pranto de Jerusalém. Isaías em 53, né? E Zacarias 12, 10. Mas, sem dúvida, poucos judeus estariam pensando nesses versos proféticos dos livros santos, no momento em que, como profetizado por Miqueias, nasceu longe de casa em Belém, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, o filho de um humilde carpinteiro. Então, assim, eles estavam esperando realmente um Messias guerreiro, é um leão devorador, é um terremoto seguido de incêndio, enfim. Eles estavam esperando uma grande vitória que restaurasse o poder de Israel. Então, quando iniciou o seu ministério, o contexto físico de Jesus era da terra judaica, da Palestina, que praticamente não deixou, apesar de suas muitas viagens. Ele praticamente pregou só entre os judeus. Seus discípulos, os 12 apóstolos, eram todos judeus, a maioria deles camponeses e pescadores da Galiléia. Os próprios nomes mostram isso. Simão, João, Judas, Levi, tudo nome de judeu. Eles estavam impregnados de uma forma judia de expressão, que os ritmos, as repetições harmoniosas e as aliterações da poesia judaica se fazem sentir mesmo no grego dos evangelhos. Então, todo o contexto ali de Jesus é um contexto de judaico. E a influência de Qumran? Ele vai falar também, existem muitas semelhanças que podem ser apontadas entre a doutrina de Qumran e seu modo de expressá-la de Jesus com as dos essênios, como revelado pelo manuscritos do Mar Morto. Existem até alguns ritos tipicamente cristãos que podem estar associados, embora até um certo ponto, né, com os costumes dos monges de Qumran. Por exemplo, as purificações que nos fazem lembrar do batismo de Cristo por João Batista, tá? E as refeições de toda a comunidade que prefiguram a última ceia, em que os textos essênios falam também de pão e vinho ali sendo celebrado.
Tudo isso situa Jesus e sua mensagem numa estrutura que é claramente judia e que qualquer consideração de seu pensamento e sua personalidade que não dê crédito às raízes judaicas de ambos está fadada a cair em erro. Então, se vocês virem qualquer história de Jesus romano que não tem raízes judaicas, você está saindo muito fora do que realmente foi o Jesus histórico, né? Você só consegue entender Jesus histórico dentro dessa perspectiva. Mas será que Jesus veio para revogar a lei? Bom, Jesus diz: não pensei que vim revogar, mas vim cumprir. As palavras cumprir ou aperfeiçoar têm sido muito discutidas. O Senhor certamente usou uma expressão aramaica, mas como não sabemos qual era, somos obrigados a pesquisar o grego de Mateus, plerosai, que significa cumprir ou terminar. Os historiadores divergem na escolha desta tradução. Alguns interpretam as palavras como significando que a mensagem de Cristo apenas prosseguia com a tradição de Israel, como outros indicam que ela estaria dando um término à mesma. Mas a ideia de Cristo não pode ter de fato abrangido ambos os significados, de modo que ambos sejam verdadeiros, ou seja, ele aperfeiçoou a lei, isto é, realizou todas as suas potencialidades, mas nesse ponto a função da lei chegou ao fim, foi cumprida. Paulo usa também uma frase ambígua, praticamente com o mesmo sentido, quando escreve Cristo superou a lei. Ele fala isso em Romanos 10, 4. Então, é nesse sentido que Deus não está em contradição com a lei, né? Mas, ao mesmo tempo que afirma a obrigação de respeitar o dia, ele referiu-se à sua pessoa como Senhor do sábado, aprovou a desobediência dos discípulos às proibições rabínicas. E se dermos atenção ao Codex Bezae, chegou a dizer a um homem que trabalhava no dia santo: se sabes o que fazes, és abençoado. Isso está no Codex Bezae. Tá? Sua atitude com relação à impureza ritual era a mesma. Jesus reduziu às suas devidas proporções aquilo ao que os rabinos atribuíam uma importância capital. Paulo vai expressar a mesma coisa quando diz: a lei escrita inflige a morte, enquanto a espiritual traz a vida. Quanto à imagem de Messias sofredor, sacrificado pela salvação do mundo, que poderia ter se formado com base em algumas poucas e breves passagens da Bíblia, devemos dizer de novo que era completamente estranha ao judaísmo do período próximo da era cristã. Então, essa ideia do Messias sofredor, ela vai ficar mais clara com a ressurreição de Jesus. É isso, então. Muito obrigado, então.